Olá, seja bem-vindo ao resumo da 40ª sessão ordinária que aconteceu na última quarta-feira, dia 29 de novembro. Está comigo aqui o jornalista Rodrigo Vieira, que falará também a respeito dos projetos que foram discutidos e votados durante esta sessão ordinária. Rodrigo, tivemos então 4 projetos na ordem do dia. O primeiro projeto, na verdade, foi um veto do prefeito Isaías Santana em relação a um projeto de lei da vereadora doutora Márcia, aprovado no começo de outubro, e este veto acabou sendo mantido por 7 votos a 6. Rodrigo, do que se trata o veto? O que de fato aconteceu? Oi, Márcio. Olá a todos que estão nos assistindo aí pela TV Câmara. Bom, se trata de no caso, a justificativa do prefeito para esse veto é que essa medida, quer dizer, essa proposta não deveria ser apresentada pelo Legislativo, pela Câmara, e sim pelo Executivo, pelo próprio prefeito. Aí a justificativa da inconstitucionalidade. No segundo caso, o prefeito aponta que essas medidas, essas práticas integrativas, a acupuntura, o Liancon e outras práticas da medicina chinesa já são desenvolvidas na rede básica de saúde, nos postinhos. Então, seria irrelevante apresentar um projeto dessa natureza. Isso é a justificativa do prefeito para esse veto. Eu conversei com a vereadora autora do projeto, a Márcia Santos, durante a sessão, e ela me disse que ela conversou com o prefeito explicou para ela esses motivos do veto, mas que para ela ficar tranquila que as práticas integrativas que hoje já existem na rede básica, elas vão ser mantidas. As ações que já são feitas vão ser mantidas. E a vereadora pediu para o prefeito para que ele possa implementar aquelas que ainda não existem. E o prefeito ouviu isso, acatou esse pedido e tal. Então, para todos que participam, que usam desse tipo de serviço, desse tipo de atividades na rede básica, apesar de ter sido vetado o projeto, as ações continuam, né? As ações que são desenvolvidas nos postinhos, elas continuam, a população vai continuar sendo atendida, e o que é melhor ainda, existe a possibilidade da Prefeitura ampliar essas práticas nas unidades. Perfeito, Rodrigo. Lembrando então, o projeto, a ementa dele, diz a respeito da implantação de práticas integrativas e complementares na rede municipal de saúde. Estas práticas integrativas, conforme o Rodrigo citou, é a medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, plantas medicinais, fitoterapia, em relação ao Liancun, como o Rodrigo disse, e então o prefeito declarou que esse projeto seria inconstitucional. É claro que existe aí uma discussão jurídica, porque o parecer jurídico da Câmara Municipal de Jacareí apontou a constitucionalidade do projeto, ou seja, que ele é legal, que não há nada de errado no projeto. Mas o jurídico da Prefeitura entendeu de forma diferente, uma questão de interpretação jurídica, entenderam que este projeto invade a competência do Executivo, ou seja, que ele só pode ser feito pelo prefeito Isaías, além também de apontar outras coisas como interesse público e demais questões. O mais importante só nesse caso claro que tem essas questões jurídicas que impedem ou que mantêm uma ação de um projeto como esse. O mais importante é que as ações vão continuar, né? A atividade de saúde vai ser mantida. Esse que é o mais importante para a população entender e continuar procurando esse serviço, porque é um serviço de extrema relevância para a saúde das pessoas. O prefeito até passou essa informação para a Márcia, que 26% da rede de saúde já contém algum tipo de prática integrativa e que ele pretende então expandir esta questão. Muito bem, então, em relação ao primeiro projeto, ao veto mantido por 7 votos a 6, passando então para o segundo projeto, que também foi aprovado por unanimidade, um projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade. O projeto diz a respeito da acessibilidade das pessoas com deficiência nos estabelecimentos comerciais. Rodrigo, explica pra gente. Acessibilidade, estabelecimentos comerciais, do que se trata? Nesse caso é para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, para elas poderem acessarem esses estabelecimentos, né? No caso, uma rampa de acesso ou algum tipo de estrutura que possibilite a mobilidade dessa pessoa adentrar o estabelecimento ou sair. Nesse caso do projeto da vereadora Sônia, é um projeto sensível a essas pessoas, né? Que têm algum tipo de necessidade, algum tipo de mobilidade reduzida, né? De deficiência, e que precisam de alguma estrutura diferente do padrão, né, do que existe já no estabelecimento, para que ela possa entrar, para que ela possa sair, que ela tenha a mesma possibilidade do que as outras pessoas tenham de entrar ou sair de um lugar. A gente tem uma entrevista aí com a vereadora e ela fala um pouco a respeito dessa questão de se colocar no lugar do outro, daquele que
precisa, né? Que tem algum problema e que muitas vezes a gente, por não ter aparentemente dificuldade alguma, não consegue às vezes notar que um simples degrau pode ser um empecilho para alguém, né? Vamos ouvir então a fala da vereadora Sônia Patas da Amizade? Como professora, eu sempre falei para meus alunos, para você sentir o que a outra pessoa sente, só se você colocando no lugar dela. Então foi justamente o que eu falei no início do meu projeto. Passeando pela rua um dia, num sábado à tarde, fazendo compra, eu vi um cadeirante tentando entrar, ele tinha entrado na loja, ou alguém tinha entrado por ele, e ele estava comendo seu lanche na calçada. E eu me coloquei no lugar dele naquele momento, não é de ter que passar aquilo, as pessoas passando por ele, e ele comendo ali o seu lanche na calçada, sem conseguir entrar na loja. Então, realmente, eu achei assim que é um pouco até degradante para a pessoa, né, ter que passar por isso. Então, eu acho que foi pensando nisso, naquela cena que eu vi, que eu resolvi fazer esse projeto. Perfeito, então ouvimos então a vereadora Sônia falar a respeito do projeto dela que foi aprovado pelos vereadores. Caso esse projeto seja sancionado, os donos, os proprietários desses estabelecimentos ainda terão um tempo para se adequar à nova lei, um tempo de 180 dias, salvo engano, ou seja, não é uma coisa da noite para o dia. As pessoas ainda, até porque envolve essa questão de infraestrutura, essa questão de manutenção, a compra de equipamentos para que isso possa acontecer e essas pessoas possam de fato circular, ter uma mobilidade maior nessas estruturas. Lembrando também que já existe uma lei federal, existe lei estadual, Sim. Existem portarias que já regulamentam essa situação, mas uma legislação municipal é mais para reforçar também os direitos dessas pessoas. Segundo projeto então aprovado, passando agora para o terceiro projeto, talvez o mais importante não só do dia, talvez o mais importante do ano, porque nós estamos falando do Plano Plurianual que abarcará 2018 a 2021. Rodrigo, o Plano Plurianual é aquele projeto que destina os recursos da área da saúde, área da educação, área de infraestrutura, nos próximos 4 anos, ou seja, os 3 anos do prefeito Isaías, mais 1 ano do próximo prefeito que virá, que pode também ser o Isaías, caso ele for reeleito, os recursos já estarão carimbados. É mais ou menos isso? É por aí, Márcio. É um projeto de perspectiva de médio prazo, né, para os próximos 4 anos. É um projeto de macrogestão de toda a administração pública do município. O que o gestor, o que o governo vai fazer com os recursos que ele arrecada dos impostos para cada ano desses 4 anos e ao todo nesses 4 anos. É um projeto que engloba os 4 anos e que para cada ano ele determina as ações, as metas que ele vai fazer e da onde vão vir os recursos. Da onde vão vir os recursos e aonde esses recursos vão ser colocados. Né? Então é um projeto fundamental de como a sociedade pretende buscar melhorias em todos os setores da administração, né? No caso aí foram feitas algumas audiências para ouvir a população a respeito dessas demandas e nesse caso as orientações que vieram por parte da população foram na questão da mobilidade, da infraestrutura, da segurança e do transporte e do esporte e lazer. Foram pontos colocados aí pela população nessas audiências que estão contemplados aí no plano de maneira por área, né, por secretaria, inclusive as ações e as metas, os objetivos, os recursos de onde eles vão vir, para onde que eles vão. E está tudo aí colocado de uma forma que foi apresentada inclusive aqui numa audiência na Câmara também, né, na semana passada. O total que mostra é de 4,4 bilhões. Para o período. Para o período dos 4 anos. Daria algo de em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano para desenvolvimento das ações públicas no município. É um recurso que vem dos nossos impostos, né, de todos, da arrecadação de impostos de toda a população. Então a participação da população nesse caso foi extremamente relevante porque ela, como a principal atora, né, dessas ações, porque é quem vai receber esse recurso, em tese vai ser a população, né, seja no serviço da saúde, do transporte, da educação, de você levar o seu filho, ter uma melhor qualidade de educação lá na escola do seu filho, enfim. Tudo isso envolve essas discussões que estão contidas aí no plano plurianual. Teve uma questão que foi colocada aí nessa primeira discussão,
que foi, na verdade, foi levantada pelo vereador Luiz Flávio na tribuna, no instante da votação, de que pontos que foram colocados na proposta de governo do atual prefeito não estavam contemplados aí no plano plurianual. E a gente pegou também uma entrevista com o vereador Arildo Batista, logo após a discussão, logo após a sessão, e ele comentou um pouco a respeito dessa questão. A gente podia ouvir ele aí. Eu vejo de duas formas, né? No princípio, o desconhecimento do funcionamento da máquina pública. Período de eleição, ansiedade, às vezes, de você tocar num ponto frágil, né? Talvez até na fraqueza do governo que está em vigor, você acaba querendo preencher esse vazio e busca, através dessa proposta, dizer para a população, olha, nós vamos resolver esse problema. Aí quando você ganha a eleição e você senta com as pessoas que entendem do assunto, você acaba percebendo que muitas coisas são inviáveis, que não tem como fazer. E então, fogem totalmente ao propósito. O caso, por exemplo, das unidades de pronto atendimento 24 horas, que é um sonho de consumo de qualquer morador de algum município. Mas que na prática não dá para você distribuir isso por toda a cidade, tendo em vista o quê? O alto custo que você tem disso. Então, é natural que depois você reveja isso, e o que aconteceu, que a gente percebeu, foi promessa de campanha, mas está totalmente descartado. A outra questão, o pronto-socorro. Também outra questão muito batida pela população, por conta do pronto-socorro que atualmente está ali na Santa Casa e que sempre gerou problema na cidade, né? Superlotação, dificuldade de atendimento, por todos os problemas que a gente poderia aqui ficar falando. E a gente percebeu também que não está sendo contemplado, que esse sim, para mim, é uma coisa que precisava ser feito. Acho que nós vamos ter um momento aí de adaptação com a criação agora da UPA adulta, vai melhorar um pouco, mas eu acho que o pronto-socorro é um ponto fundamental. E foi promessa de campanha e não consta ali. Tá, então, ouvimos o vereador Arildo Batista falar a respeito dos investimentos que está sendo proposto no plano plurianual, lembrando que esta é a primeira discussão, ainda terá uma segunda discussão nas próximas sessões ordinárias, se não na próxima, na última sessão, na 42ª. É interessante a gente notar, nesta questão da saúde, que os investimentos só para a saúde durante esses 4 anos está na casa dos 856 milhões de reais. E o prefeito coloca alguns projetos estruturantes que deverão ser feitos com estes recursos, como a UPA adulta, que o vereador Arildo citou, a UPA Dr. Telmo, o BS do Rio Comprido, além de também mostrar algumas prioridades, que é a construção de novas UBSs, melhoria no atendimento básico de saúde, né? Ou seja, esse PPA, né, que é assim chamado Plano Plurianual, já coloca de maneira bastante clara para onde e de que forma serão feitos esses recursos. Tem também a questão da educação, 837 milhões de reais, juntamente com a da infraestrutura, 422 milhões de reais. Essas são as 3 áreas onde os recursos dos nossos impostos, os impostos do cidadão jacareense, serão mais destinados. Além disso, Rodrigo, tivemos também outros vereadores que fizeram algumas considerações a respeito desse projeto, é isso? Na verdade, essa crítica do vereador Arildo vale, né, do ponto de vista dessa condição do plano de governo e tal, mas é uma tendência que foi rebatida pelo líder do PSDB na Câmara, o vereador Rodrigo Salomão, de que, na verdade, existe um remanejamento, uma possibilidade de remanejamento de recursos dentro dos orçamentos, né? E que esse remanejamento possível pode sim suprir, dar conta de certas questões que foram aí colocadas no caso da UPA 24 horas, né? São alocações de recursos que aumentou cerca de 50% do ano passado para esse próxima lei orçamentária, e que podem dar conta da administração de possíveis UPAs 24 horas que estavam lá nas propostas do plano de governo da atual gestão. E outra questão também foi a questão do pronto-socorro municipal, né, que também não faz parte não está dentro do período dos 4 anos, mas sim a partir de 2021, mas que foi colocado aqui pelo vereador, a gente vai ouvir a fala dele aí, de que com a inauguração agora da UPA, da UPA adulto, dentro da UPA do Dr. Telmo,
Isso vai tirar um pouco da demanda da Santa Casa, do atendimento da Santa Casa, e vai desafogar essa unidade para que possa ser compartilhada essa demanda com a UPA Adulto lá no Dr. Telmo, que vai ser inaugurada a UPA Adulto a partir do ano que vem. Então, é uma condição que o Dr. Rodrigo Salomão coloca nesse ponto, como assim, tudo bem, não vai ter um outro pronto-socorro, não vai ter um outro hospital, mas a gente vai conseguir desafogar grande parte da Santa Casa, alocando essa demanda para a UPA Adulto, que vai ser construída lá na UPA do Dr. Telmo, e vai dar uma grande melhoria para a qualidade desse tipo de serviço de urgência e emergência na Santa Casa em relação às demandas de saúde da população que hoje são atendidas somente lá na Santa Casa. Vamos ouvir então a fala do vereador Dr. Rodrigo a respeito desta questão. Na verdade, Rodrigo, a gente tem que ter a grande responsabilidade assim, de divulgar certas informações para a população. Quando a gente fala que você vê lá que as UPAs 24 horas não estão contempladas, a princípio pode ser que elas não aconteçam, mas elas não estão totalmente afastadas. Você pode fazer um remanejamento. Se você vê lá, saúde é prioridade no nosso orçamento aí para os próximos 4 anos. É a secretaria que mais vai receber investimentos. Para você ter uma ideia, nós vamos chegar a 30% do orçamento de investimento na área da saúde. E aumentamos o que é colocado para os hospitais filantrópicos, que na prefeitura passada do PT, esse investimento para a subvenção de São Francisco, Santa Casa de Jacareí e as OS que vão servir que assumem esses serviços, eram na ordem de 27 milhões de reais. Nós estamos aumentando para o ano que vem para 52 milhões de reais. E esse remanejamento desse dinheiro, nós estamos falando aí de quase praticamente 25 milhões de reais a mais, 50% a mais, quase que 100% do que era realizado no orçamento anterior, foi realizado no orçamento anterior. Então, o que nos permite, sim, havendo a necessidade, fazer um remanejamento desse dinheiro para que a gente implante a UPA 24 horas. Primeiro, a gente precisa de um estudo de viabilidade. Se realmente ela é necessária, não adianta nada a gente implantar um serviço que vai atender 5, 6 pacientes aí por noite. Nós vamos inaugurar aí a UPA infantil, vamos tirar aí a superlotação do pronto-socorro da Santa Casa. A UPA vai fazer todo o atendimento de emergência, então a cidade ganha sim um novo pronto-socorro e a partir de janeiro, e a Santa Casa passará a ser porta fechada. O que é a porta fechada? Só vai atender os casos que chegarem de resgate, SAMU, os casos de trauma mais urgência e emergência de fato. O que hoje as consultas de hoje mais simples, que vão no pronto-socorro, passarão a ser atendidas aí na nova UPA, na Dr. Telmo, que a gente espera que tenha a mesma qualidade, que a população vem elogiando muito, já que é a mesma empresa que vai fazer a gestão da UPA Adulto, é a mesma que faz da UPA Infantil. Nas audiências, a população colocou a mobilidade urbana e a infraestrutura e o esporte e lazer como um dos principais pontos aí de melhorias. Quais considerações que o senhor faz a respeito, de uma forma geral, assim, do plano plurianual relacionados a essa demanda da população nas audiências? Isso eu acho que é nítido no nosso município. A cidade ela não tem um plano viário faz tempo. Nós demos um passo grande com a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, que essa casa permitiu que o prefeito criasse esse ano. E os investimentos, teremos grandes investimentos também na área de infraestrutura da mobilidade urbana. Mas o que eu destaco é a construção da terceira ponte que está prevista, eu conversei com o prefeito, o financiamento já está praticamente liberado, falta só a desapropriação de uma área da escola agrícola para que a gente inicie as obras e a gente espera que a gente já consiga iniciar essas obras a partir do ano que vem. É um grande sonho da população de Jacareí que vai virar realidade. Ouvimos então aí o vereador Dr. Rodrigo Salomão falando a respeito da construção e da manutenção de UBSs e toda essa questão do plano plurianual que foi aprovado em primeira discussão na sessão de quarta-feira, dia 29 de novembro. Lembrando que este projeto deve voltar novamente na próxima sessão ordinária e ser aprovado em segunda discussão para, enfim, ser sancionado. Então, resumindo, tivemos 3 projetos por enquanto, o veto mantido, o projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade aprovado por unanimidade e o plano plurianual, primeira discussão, também aprovado. E por último tivemos um 4º projeto, desta vez de autoria também do vereador Dr. Rodrigo Salomão, que você acabou de ouvir, mas o projeto trata de uma questão diferente, que é a questão sonora. O projeto, de uma maneira geral, ele proíbe, aliás, ele regulamenta a emissão de publicidade sonora
na zona especial e nas áreas de uso residencial predominante. O projeto foi aprovado também em primeira discussão, deve passar para a semana que vem a discussão final e, de uma maneira geral, o projeto proíbe a publicidade sonora no centro e nas áreas residenciais no período noturno, isto de segunda a sábado. Nos finais de semana, o projeto ele prevê a proibição também no período noturno, mas somente em áreas residenciais, questão de sábado e domingo. É só uma questão, Márcio, nesse ponto desse projeto, é que precisam de duas discussões. Primeiro porque é uma alteração do Código de Normas e Posturas, né? É uma alteração do artigo 21, se não me engano, que trata a respeito de poluição sonora. Por isso há necessidade de duas discussões no plenário. E segundo que ele foi apresentado com um substitutivo, né? Porque no primeiro deles, o primeiro projeto, ele colocava uma restrição, uma forma mais incisiva, né? Maior. E aí ele resolveu mudar e colocar essa restrição apenas para o período noturno, né? Eu acho que foi uma medida considerável desse ponto, né? Porque eu acho que talvez, né, na forma como ele havia sido apresentado primeiramente, ele poderia criar algum tipo de empecilho, algum tipo de dificuldade para o comerciante, né, que trabalha com os carros de som, né, aqueles carros que trabalham com publicidade na rua, vendendo objetos, enfim. E ele resolveu criar esse substitutivo para talvez poder atender ou não prejudicar setores da economia que são importantes nesse caso. Perfeito. Então, estes foram os 4 projetos que foram votados e aprovados, de certa forma, até porque 3 foram aprovados e o veto foi mantido, ou seja, todos eles tiveram avaliações positivas e esses devem, a maioria deles, voltar na próxima sessão ordinária. Esperamos que tenha gostado deste resumo da 40ª sessão ordinária que aconteceu nesta última quarta-feira, dia 29 de novembro. Esperamos você nos próximos resumos da sessão. Fique com a gente, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.